angustiado. E eu falei para o Senhor: Senhor, eu estou com medo, Senhor, mas eu não posso recuar da palavra que o Senhor me deu. Fala comigo, Senhor, usa a banda e canta aquele hino na calmaria. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E eu vou entregar o que Deus colocou no meu coração. Aleluia. Quero também desde já agradecer ao pastor. Quero dizer para o Senhor que o Senhor foi o motivo de quase um infarto na quarta-feira, quando o Senhor mandou mensagem dizendo que eu ia pregar. Mas eu estava do lado com a minha esposa, que é mais brava do que ele ainda, que disse que eu não podia recuar, que eu tinha dito para Deus que eu não ia recuar mais. E ainda para ajudar na quinta-feira, Deus usou o pastor Tarcísio aqui e disse: não seja covarde. Entrega tudo aquilo que Deus colocou no teu coração. Aleluia! Glória a Deus. Então abra sua Bíblia em Salmos número 37. Serei breve, Salmos de número 37, verso 1 ao 5. Aleluia. Salmos número 37, verso 1 ao 5. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz assim a palavra do Senhor: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva, murcharão como a verdura. Verso 3: confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te considerar, aleluia, aleluia, o desejo do teu coração. Versículo 5 e último versículo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. A igreja pode se sentar? Irmãos, eu estava meditando nessa palavra no decorrer dessa semana, quando o pastor mandou mensagem para mim. Eu falei com o Senhor, disse: Senhor, o que o Senhor quer que eu fale para a tua igreja? Mas primeiramente fala comigo. Aleluia. E quando foi na sexta-feira pela manhã, eu estava ali na minha casa, sentei à mesa, e teve aquele acidente ali na BR, e eu orei ao Senhor pela família daquelas duas jovens que tinham falecido ali, e eu senti Deus na minha casa, e Ele falou comigo: Jonatas, a mensagem é essa. Eu disse: sim, Senhor, então me guia. E eu senti como é bom, irmão, senti o nosso Senhor cuidando de nós e nos mostrando o caminho. E eu meditando nessa palavra, irmão, aleluia. Não te indignes por causa dos malfeitores. Aleluia. Malfeitores, ímpios, pessoas que quebram princípios, aleluia, da palavra do Senhor. E Deus está falando através de Davi para mim e para você nessa noite: não fique indignado por causa dessas pessoas, aleluia. Não te apressa, aleluia. Não deixa que a ira venha subir o teu coração por causa dessas pessoas, aleluia. Davi está nos aconselhando através dessa palavra para nós cuidar com o nosso coração, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus, aleluia, Espírito Santo me levou em 1 Samuel, versículo 25, que nos conta a história de um homem chamado Nabal, aleluia. A palavra do Senhor diz que Davi, correndo de Saul, a palavra do Senhor diz que ele chega a um local que é a casa desse Nabal, aleluia, ele com os soldados dele, e ele senta ali perto daquela fazenda, e ele começa a cuidar daquela fazenda, mesmo não conhecendo o rapaz. A Bíblia diz que os malfeitores vinham, os ladrões vinham, e Davi protegia aquela fazenda. E a palavra do Senhor diz que certa vez Davi precisou e mandou uma mensagem, aleluia, um mensageiro para ele, e disse: olha, não tem como tu ajudar aqui os soldados, alimentar os meus soldados. E a palavra do Senhor diz em 1 Samuel, capítulo 25, aleluia, que Nabal olha para aquele mensageiro e diz: olha, quem sou eu para ajudar Davi? Aleluia. Há um preço na ingratidão, porque a palavra do Senhor diz que Davi tomou um ódio no seu coração e disse: subimos, cada um pega a sua espada e vamos ao encontro desse homem, aleluia, porque eu vou acabar com a vida dele e da família dele ainda hoje, aleluia. Há um preço, aleluia, para aqueles que, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A ingratidão. A palavra do Senhor diz que Davi sobe aquele lugar, aleluia. Mas eu dou graças a Deus pela esposa dele, de Nabal, Abigail, aleluia. Ela viu Davi subindo e disse: não, olha, prepara uma janta, aleluia, prepara tudo. Porque a mulher sabe, é assim, aleluia.
O marido pode ser errado como for, ele pode estar da pior forma que for, aleluia. Se ela é cheia do Espírito Santo, ela diz: espera aí, não, o Senhor ensinou como fazer. E a palavra do Senhor diz que ela desceu ao encontro de Davi, e ali Davi disse que encontrou, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Espírito Santo da verdade, esse é o nosso Deus, irmão. Não adianta eu e você ficar indignado com aqueles que praticam, aleluia, a iniquidade, os ímpios. Não, não, nós temos um Deus todo-poderoso, aleluia, que Ele está conosco na batalha, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E o versículo continua e diz: não tem inveja dos que praticam a iniquidade. O nosso pastor pregou aqui no culto de ceia sobre isso, aleluia. E o Senhor me levou, aleluia, a Asaf, a Salmos 73. A Bíblia diz que Asaf era um levita, aleluia, da casa do Senhor. E a Bíblia diz que Asaf está indo, aleluia, para o templo. E ele diz, ele olha para o lado. Há um perigo, irmão, quando nós servimos ao Senhor e começamos a olhar para as dificuldades. E lá no texto de Salmos 73, a Bíblia diz que ele começa a questionar, aleluia. Olha, porque o ímpio, aleluia, aqueles transgressores, eles são ricos, aleluia. Eles são beneficiados em muitas das coisas. E ele começa a falar, É o Espírito Santo da verdade. Mas eu louvo a Deus, meus queridos, porque no verso 17, quando ele entra na casa do Senhor, aleluia. Ele entra na casa do Senhor e diz: eu entendi. Aleluia, aleluia, eu entendi tudo, meu Deus, eu entendi tudo, aleluia, o fim dessas pessoas. Aleluia, pode se levantar o inferno, irmão, contra a tua vida, mas há um Deus que cuida de mim e da tua família. Nós devemos crer, aleluia, e não questionar o Senhor. Não questione o Senhor pelas decisões que Ele tomou, aleluia. Deixa o ímpio se beneficiar, aleluia. Dobra o teu joelho como o irmão pregou aqui essa noite, Senhor, aleluia, salva ele, aleluia. Senhor, vai lá, traz ele para a tua casa, Senhor, aleluia. Deus de poder e de glória, aleluia, aleluia. E o versículo continua, verso 2 diz: porque cedo serão ceifados. Glória, glória a Deus. Aleluia. Murcharão como a verdura. Aleluia. Eu entendo aqui nesse texto, meus queridos, aleluia, aquilo que sempre é pregado aqui em cima desse púlpito, aleluia. O nosso lugar não é aqui. Nós temos que parar com esse negócio de querer só as coisas daqui, irmão. Aleluia. Nós estamos vivendo, infelizmente, eu falo isso com o meu coração doendo. Deus sabe, irmão, o temor que eu estou aqui esta noite, irmão. Deus sabe do meu coração. Mas eu preciso falar, aleluia, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, aleluia. Tem pessoas dentro da casa do Senhor que ainda tem esse pensamento, irmão. Só quer Jesus porque Ele pode dar um carro. Só quer Jesus porque Ele pode fazer isso, Ele pode fazer aquilo, aleluia. Aí Deus me fez lembrar certa vez quando Jesus está pregando, aleluia, uma palavra dura. E Jesus começa a pregar. Agora você imagina Jesus pregando uma palavra dura, homem meigo, mas ele prega. Ele começa a falar, e a população começa a se ir, aleluia, começa a ir embora. Aí Pedro diz: Jesus, eles estão indo embora, Jesus. Aleluia. Jesus diz: está pesado, né, Pedro? Mas tu queres ir por ele. Para onde irei eu, Senhor? Só tu tens a palavra da vida eterna. Oh, glória! Não adianta aí você correr para a direita nem para a esquerda, atrás de profeta, aleluia, do pique, seja lá do que for. O maior profeta está aqui, aleluia. A maior profecia está aqui, escrita. Aleluia. O nosso pastor sempre nos incentiva a ler, a meditar nela, porque ela nos traz, aleluia, a certeza da nossa salvação. Aleluia. Aleluia. E ele continua, Davi continua dizendo: confia no Senhor. Confia no Senhor. E não tem como, irmão, nós falar de confiança,
aleluia, e não falar de Abraão. Capítulo 12 de Gênesis, ele recebe uma profecia, ele recebe, o Senhor fala, olha, sai do meio da tua terra, da tua parentela e vai. Eu fico imaginando, irmão, às vezes nós conhecemos Jesus, nós oramos todos os dias, nós sentimos a presença dele, e ele diz, senta na outra cadeira, será que é tu, Jesus? E Abraão, ele não conhecia Deus, irmão, mas ele não hesitou em obedecer a Deus. Ele pega a sua família, vai, aleluia, cumprindo aquilo que o Senhor tinha falado para ele naquela tenda, aleluia. E eu louvo ao Senhor, porque no capítulo 22, os capítulos anteriores, Deus tinha prometido para ele um filho da promessa. E todos que estão aqui, que são pais, sabem a importância que é, quando você vê o seu filho nascer, a alegria. Eles já eram velhos, avançados de idade já, mas eles creram na promessa do Senhor. E a palavra do Senhor diz que Isaac nasce, cresce, aleluia. Abraão sempre ensinando, porque foi isso que Deus mandou o povo fazer. Olha, vocês que são pais, ensinem os seus filhos. A primeira escola começa em casa. Ele fala para o povo, é lá que vocês vão ensinar o filho de vocês quem sou eu. E eu creio que Abraão ensinava Isaac, irmão, aleluia. Aí Deus chega para Abraão e diz assim, Abraão, pega o teu filho, o filho da promessa, Senhor, é ele mesmo, e leva ele em sacrifício para mim. Glória a Deus. A Bíblia diz que Abraão pega, chama um moço, chama Isaac pela manhã e vai oferecer Isaac, seu filho da promessa. Lembra que no capítulo 12, subindo ali no capítulo 13, 14, ele recebe essa promessa, ele leva a promessa dele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O que me faz entender, meus irmãos, que quem confia no Senhor, aleluia, Deus, aleluia, Ele confia os seus planos para Ele. Gênesis capítulo 18, versículo 17, a Bíblia diz que o Senhor fala, e disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que hei de fazer? Eu fico olhando um Deus criador de todas as coisas, aquele que disse haja e ouve, aleluia, dizendo, olha, ocultarei eu a Abraão alguma coisa? Aleluia. Por quê? Porque ele confiou, irmão. Ele confiou naquele que chamou ele lá naquele dia na tenda. Ele confiou no Senhor e o Senhor não escondia dele as coisas que queria fazer. Aleluia. Aí às vezes nós perguntamos, Senhor, por que acontecem as coisas em casa, Senhor, e o Senhor não me conta? Será que nós temos confiado ao Senhor? Glória a Deus. Será que eu e você nós entregamos ao Senhor, nós confiamos a Ele aquilo que Ele nos deu? Porque, irmão, nossos filhos são herança do Senhor. Mas já diz o nome, é herança do Senhor, não é minha e tua. Quinta-feira, quando eu saí daqui, eu com a cabeça doendo, eu chamei o Jonas e disse, Jonas, ora pelo pai. Ele botou a mão na minha cabeça, dirigindo, e ele disse, Senhor, aqui está meu pai, ele está com dor de cabeça, Senhor, tira toda a dor de cabeça do meu pai, Senhor. Cura meu pai. Foi para isso que o Senhor nos chamou, para nós mostrar que Ele ainda faz, Ele não deixou de ser Deus, Ele ainda cura, Ele ainda cura através de nossos filhos, aleluia, não importa que seja o filho da promessa. Será que o Senhor pode contar os planos dele para nós? Espírito Santo da verdade. E o Senhor me levou em João capítulo 13, aleluia, verso 23. A Bíblia diz que é a última ceia do Senhor. O Senhor está sentado. Jesus disse, tem um que há de me trair. Irmão, quando eu li esse texto, irmão, Jesus diz assim, aí Pedro fala para João, pergunta para ele. E o texto diz, irmão, e João, o homem a qual o Senhor amava, e Dudu, quando tu vai para o texto, tu vê João inclinando a cabeça no peito de Jesus e dizendo, Senhor, quem vai trair, Senhor?
Jesus não contou para todos os discípulos. Jesus contou para aquele que confiava nele. Ele disse: João, aquele que tomar um bocado. Porque quando eu e você confiamos no Senhor, Ele não deixa nada em oculto. Não importa o que lá de acontecer, o Senhor fala contigo: olha, é isso, porque o Senhor confia em mim e você. Oh, glória a Deus! O Senhor pode confiar em mim e você, meus irmãos. Glória! Antes do irmão pregar aqui na quinta-feira, na segunda-feira, quando o pastor pregou no domingo, eu botei no meu coração, não estou dizendo para você fazer da mesma forma, mas eu disse: Senhor, a partir de hoje eu não quero mais rede social, isso está atrapalhando meu ministério. São 13 anos, Senhor, que o Senhor me prometeu que eu ia pregar a tua palavra e eu só retrocedo, Senhor. Apaguei, o irmão pregou aqui na quinta-feira e falou, e Deus confirmou. Irmão, essa semana, uma semana, eu estava falando ontem com meu irmão aqui na oração, que eu mais pude sentir a presença de Deus, irmão. Porque às vezes a distração dessa vida, o Senhor para de confiar em mim e em você. Porque nós confiamos no nosso braço, aleluia. E Jeremias nos fala: maldito é o homem que confia na sua própria força. Quem é eu e você, irmão? Ele é que o Senhor. Oh, glória! Será que ele pode dizer como ele falou para João? Ele confiou a João algo que só ele sabia. Ele poderia dizer assim: não, João, eu não vou falar para ti. Mas ele sabia quem era João. Jesus sabia, ele sabe de todas as coisas, irmão. Ele sabe desde o momento que eu e você saímos da nossa casa e viemos para a casa do Senhor, com as nossas angústias, dificuldades. Ele sabe de todas as coisas. Confia no Senhor e faz o bem, e habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. É uma promessa para mim e para você. É uma promessa que nós devemos buscar aos pés do Senhor. E a palavra de Deus nos diz, aleluia, lá em João capítulo 8, versículo 52, quando os fariseus começam a perguntar para Jesus, e Jesus começa a falar, e ele diz assim: és tu maior, mais velho do que nosso pai Abraão? Jesus fala para ele: Abraão, ele exultou por ver o meu dia e viu. Aleluia, aleluia. Mas antes que Abraão existisse, eu sou, aleluia. Porque no capítulo 1 de Gênesis diz: façamos, aleluia, haja. Ele estava lá, irmão, ele estava lá. No momento que nós mais precisava dele, ele está lá. Ele não mudou, ele continua sendo o mesmo. E eu vejo essa cena, Abraão com a faca na mão, já pronto a matar Isaac. Aí o anjo diz: calma, Abraão, eis aí o cordeiro. Você sabe quem é o cordeiro? Você sabe quem é o cordeiro, aleluia. Isaías capítulo 53, como uma ovelha muda, ele não murmurava, ele não reclamava, ele não falava para a alma dele. Ele, como ovelha muda, ele foi até o matador. E a palavra nos diz que o Senhor olha e diz: Deus meu, por que me desamparaste? Agora você imagina a dor de um pai olhar para o filho carregando o meu e o teu pecado, irmão Joab. Ele não precisava daquilo, irmão. Ele não precisava. Mas se ele não fizesse isso, nem eu e você, nós não estaríamos aqui. Ele olha assim: mas Senhor, todavia. E o pastor falou aqui algo uma vez, que às vezes nós pulamos essa parte, né? Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade, Senhor, aleluia. Perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. E verdadeiramente, irmão, muitas das vezes nós não sabemos o que fazemos, por falta de temor, Senhor, por falta de confiar ao Senhor a nossa vida, o nosso caminho. Aleluia, Jesus. Verso 4: deleita-te também no Senhor,
e te concederá o desejo do teu coração. E eu fui pesquisar o significado dessa palavra: deleita-te, ter prazer, alegria, ser dedicado ao Senhor. E eu vou dizer uma coisa aos irmãos: falar de dedicação ao Senhor e não falar de Paulo. No capítulo 6 de Atos, a Bíblia diz que o povo começa a murmurar entre eles, porque os órfãos e as viúvas não estavam mais recebendo ajuda. Então os discípulos ali se reúnem, levantam diáconos, ora, e a Bíblia diz que ali levanta Estevão, o homem cheio do Espírito Santo. E a Bíblia vai continuando a história, a Bíblia diz que ele começa a pregar, irmão, a palavra de Deus, ele começa a pregar a verdade. E se levanta um e outro e começa a dizer: ele está blasfemando. Aí às vezes eu e você, nós falamos de Jesus, o irmão diz, e o ímpio diz assim: tu é feio. Nós já não falamos mais de Jesus para ele, porque ele atingiu o meu ego, porque ele falou, aleluia, ele falou de mim. Estevão não, ele continua a pregar. E quando ele é preso, aleluia, a palavra do Senhor diz que em momento nenhum, no capítulo 6 até o capítulo 7, você vê Estevão murmurando porque ele estava preso. Eu creio que é o ministério menor que teve, porque no capítulo 6 ele foi chamado, no capítulo 7 ele foi morto por amor ao Evangelho. E a Bíblia diz que quando ele estava lá para ser apedrejado, ele diz a mesma coisa que Jesus falou na cruz do Calvário. E lá aquela capa cai sobre os pés de quem? De Paulo. E no capítulo 9 de Atos, a Bíblia diz que Jesus tem um encontro com Paulo. E quando Jesus encontra com nós, irmão, tem que haver mudança. Aquele homem, ele cheirava sangue, irmão. Ele achava bom ver os cristãos morrer. Aleluia. Você vê lá na frente mais nas suas cartas, ele fala isso. Que eu era, aleluia. 1 Timóteo capítulo 2, ele diz que o Senhor veio para salvar os pecadores. Dentre eles, eu sou o maior pecador. E esse mesmo Paulo, irmão, que eu estou falando para os irmãos conhecem. Ele começa a pregar a palavra do Senhor. Ele é preso, ele é chicoteado por causa da palavra do Senhor, mas ele murmura não, ele tem prazer nisso. A Bíblia diz que ele fala que eu tenho prazer, as minhas prisões beneficia o Evangelho. Como assim, irmão? A tua prisão porque quando eu estou preso eu prego para o carcereiro, aleluia. Quando eu estou preso eu prego para quem está do meu lado, aleluia. Eu não reclamo, porque foi o Senhor que me chamou no caminho de Damasco, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo, irmão, ele fez a vontade do Senhor a partir do capítulo 9. E às vezes a vontade do Senhor dói. A vontade do Senhor, irmão, às vezes dói, irmão. Eu me lembrei do dia que nós foi levantado, irmão Joab diácono, aquele pastor que pregou lá na sede. Ele pregou uma mensagem que eu tenho até hoje, guardado no meu coração. Vocês estão sendo levantados a diácono, mas vocês têm que sofrer por amor a essa palavra. E quando ele fala de Moisés, que Moisés é imprensado naquela rocha, irmão. Aleluia. Minha esposa está aí, testemunha. Eu tenho um cunhado, ele foi preso. Irmão, eu falei para ele, eu disse assim: Ezequiel, ninguém que foi preso, eu nunca vou te visitar na prisão. E nesse dia, sabe o que esse irmão falou, Dudu? Deus tocou no meu coração na mesma hora. Ele disse: o mesmo sangue que Jesus derramou por tu, ele derramou por aquele que está na cadeia. Quem és tu, Israel? Às vezes dói, irmão, dói, mas é para curar a nossa alma. Aleluia. É para curar a nossa alma. Às vezes nós vamos passar por dificuldades. Atos capítulo 16, a Bíblia diz que Paulo ele é preso porque expulsa o espírito de adivinhação daquela mulher. Veja só, o homem estava fazendo o que era certo,
foi preso, mas ele deleitou no Senhor. Ele sempre dedicado à obra do Senhor. Você vai ver, nós estávamos estudando sexta-feira ali com os jovens, ali a carta de Paulo a Timóteo. Você vê o amor dele, irmão, com a igreja. Ele fala: Timóteo, cuidado, Timóteo, está chegando pessoas com vã doutrina. Prega a palavra, Deus te chamou. Tu fosse chamado, Timóteo, prega a palavra. Tu vê todas as cartas dele, irmão. Ele com amor à igreja, irmão. Um amor, ele estava preso, mas ele estava pregando com amor. Em Filipenses, nem se fala. Ele preso de alegrai-vos, uma vez, alegrai-vos. E às vezes falta o pão, nós ficamos tristes. Às vezes falta água, nós ficamos tristes. Porque nós somos ingratos. A Bíblia diz que ele pediu para o povo se alegrar. Filipenses capítulo 4, aleluia. Versículo 13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Aí às vezes eu costumo a dizer sempre lá em casa, às vezes nós pegamos esse versículo e dissemos: tudo posso, eu posso ser todas as coisas. E você pode mesmo perante a palavra do Senhor, se você buscar o Senhor verdadeiramente, se você orar, se você servir com amor. Mas se você for ler os versículos anteriores, versículo 10, ele está falando que eu sei passar por dificuldade. O mesmo Paulo, que foi chamado no capítulo 9, eu sei passar por aflições, eu sei passar por muitas das coisas. Já passei frio, naufrágios, aleluia, mas tudo posso, aquele que me fortalece. Às vezes, irmão, a dificuldade não é para nós reclamar, é para nós deleitar nele, é para nós trazer nele. Aleluia. É para você lembrar de onde ele te tirou. Glória a Deus. Do lamaçal, do encharque de lodo, e te colocou entre os príncipes. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Espírito Santo da verdade. Espírito Santo da verdade, aleluia. Espírito Santo da verdade, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E você vai ver, irmão, na sua última carta, quando eu leio esse versículo, eu vejo que eu preciso ser mais servo. Eu preciso deleitar mais no Senhor. Porque a carta de 2 Timóteo já foi quando Paulo estava já acabando a sua carreira. Ele começa o versículo 7 dizendo assim: combati um bom combate. Aleluia. Acabei a carreira e guardei a fé. E no meio, irmão, dessa carreira, irmão, ele ajudou muita gente. Paulo ajudou muita gente no meio dessa caminhada. Você vai ver ele ajudando Timóteo. Você vai ver ele ajudando Barnabé e tantas outras pessoas, Silas. Mas olha só que esse mesmo homem fala no versículo 9: procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amado presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para Galácia, Tito para Damasco, Marcos, só Lucas está comigo. Toma Marcos e traz contigo. Aleluia, porque é muito útil para o ministério. Também envia Tíquico a Éfeso, quando vieres trazer a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo. E olha só, irmão,
verso 14, verso 13. E em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. O homem estava preocupado em escrever alguma coisa aí, meu irmão. Versículo 14: o Alexandre Latoeiro causou muitos males, e o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guardaste também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Um homem que ele pregava e não queria aceitar a palavra de Deus, e ele preocupado com ele. Ninguém me assistiu na minha defesa, antes todos desamparados. Que isso lhe não seja imputado. Aí, se fosse eu e você, pensamos, irmão, ajudamos tanta gente, e agora olha aqui, estamos sozinhos. Estamos só, todos nos abandonou. Não, versículo 17. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação de todos os gentios a ouvisse. Todos podem ter te abandonado, mas tem um que não vai te abandonar nunca, se você confiar nele. Não. Aleluia! Eu nunca vi o Senhor abandonar aquele que ele confia. Aleluia. O Senhor não abandona, isso é mentira de Satanás. O Senhor chega perto, aleluia. O contrário, o Senhor quer sempre estar perto de nós, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mas o Senhor me assistiu, aleluia. Tem muitas pessoas, irmão, que querem ser assistidas pelos homens. Eu não quero. Eu quero que o Senhor lembre de mim no dia da minha aflição. Eu quero que o Senhor lembre de mim no dia que eu pensar em desistir, irmão. Eu quero que o Senhor lembre de mim no dia que eu estiver fraco. Oh, glória a Deus. Eu quero que o Senhor lembre de mim no dia da minha angústia. Aleluia. Oh, glória. Deus nos convida a ter nele prazer, ser dedicado à sua obra. Aleluia. E ele termina o verso dizendo: e ele concederá o desejo do teu coração. Mas antes, devemos confiar, devemos ter prazer nele, devemos ser dedicados a ele, e ele concederá o desejo do teu coração. Verso 5 e último versículo. Aleluia. Entrega o teu caminho ao Senhor. Esse mesmo Senhor, confia nele e ele tudo fará. Quando a Bíblia fala entrega, irmão, é entregar sem reservas, entregar sem esperar nada em troca, irmão. Certa vez eu fui pesquisar o que quer dizer essa entrega. Antigamente, o povo quando ia viajar no deserto, eles traziam o camelo deitava, e eles pegavam todas as bagagens deles, colocavam sobre o camelo, descia, batia no camelo, o camelo levava a sua bagagem. Jesus está dizendo: quer entregar, entrega tudo. Ah não, irmão, essa parte aqui eu não quero entregar. Então, pode esquecer. Ele quer aqueles que entreguem tudo a Ele, aleluia, sem reserva. Aleluia. Entrega a tua família ao Senhor, entrega teu ministério ao Senhor, entrega o teu trabalho ao Senhor, entrega a tua vida espiritual ao Senhor. Aleluia. Entrega teus desejos e tuas vontades ao Senhor. Eu sei que a luta é grande na mente, eu sei que é uma dificuldade tremenda. Aleluia, todos os dias é uma dificuldade, mas entrega ao Senhor. Ele está aqui esta noite. Ele está aqui esta noite. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória. Eu queria convidar a igreja a se colocar em pé.